Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Ezequiel, capítulos 35 e 36. O capítulo 35 traz uma profecia contra a traição de Edom ou Monte Seir. É interessante notar que os edomitas receberam uma breve referência nos oráculos contra as nações. Nós vimos isso no capítulo 25, dos versos 12 ao 14. E surge inevitavelmente a pergunta: por que um capítulo inteiro lhes é dedicado nessa etapa específica do desenvolvimento do livro, quando a restauração de Israel é o tema predominante? Segundo o saudoso Dr. Russell Shedd, nenhuma promessa de restauração de Jerusalém teria muito valor para os israelitas até que fosse destruída aquela fonte de idolatria e de rapina, pois tanto durante as invasões assírias como durante as invasões de Nabucodonosor, os edomitas aproveitaram para se estender sobre o território conquistado. Versos de 1 ao 3. Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, vire o rosto contra o Monte Seir, profetize contra ele e diga: assim diz o soberano Senhor, estou contra você, Monte Seir, e estenderei o meu braço contra você, e farei de você um deserto arrasado. A palavra Edom, sem dúvida, nunca ocorre nesse capítulo, é sempre o Monte Seir. Trata-se de uma referência à região montanhosa ao leste do Arabá, da fossa tectônica que vai para o sul a partir do Mar Morto, no âmago da qual se acha a cidade de cor vermelho-rosa, Petra, a selá na Bíblia. A cor da pedra porfiroide era quase certamente a origem do nome Edom, que em hebraico significa vermelho, embora essa explicação tradicional se associasse à aparência de Esaú na ocasião do seu nascimento, em Gênesis 25, verso 25. Nesta área montanhosa habitavam os edomitas, descendentes do irmão gêmeo de Jacó, e mantinham hostilidade constante contra seus parentes israelitas, uma inimizade perpétua. Verso 5. Pois guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência da espada no tempo da calamidade e do castigo final. Os habitantes do Monte Seir são acusados, portanto, por três coisas neste capítulo. Primeiro, pelo seu ódio perpétuo contra os filhos de Israel e seus ataques contra esses no tempo da calamidade, conforme acabamos de ler no verso 5. Em segundo lugar, por causa das suas aspirações ao engrandecimento territorial, que talvez os levou a negociar seu apoio a Nabucodonosor em troca da promessa de partes de Judá e de Israel. Verso 10. Visto que dizes, os dois povos e as duas terras serão meus, eu os possuirei, ainda que o Senhor se achava ali. Terceiro lugar, por causa das suas jactâncias arrogantes e da sua satisfação maliciosa e cruel com a queda de Jerusalém. Versos de número 12 ao 15. Saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as blasfêmias que proferistes contra os montes de Israel, dizendo: já estão desolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós os engrandecestes contra mim com a vossa boca e multiplicastes as vossas palavras contra mim, e eu ouvi. Assim diz o Senhor Deus: ao alegrar-se toda a terra, eu te reduzirei à desolação. Como te alegrastes com a sorte da casa de Israel, porque foi desolada, assim também farei a ti. Desolado serás, ó Monte Seir, e todo o Edom, sim, todo, e saberão que eu sou o Senhor. Portanto, assim como Edom se regozijou sobre Jerusalém, assim também Deus a tornará em desolação, de modo que toda a terra possa exultar sobre ela. O capítulo 36 trata da profecia da restauração de Israel e da transformação do seu povo. Com a destruição do pior perseguidor de Israel, profetizado no capítulo 35, como vimos, agora haverá restauração para Israel. Muito embora as promessas de Ezequiel quanto à restauração de Israel começaram no capítulo 34, com a perspectiva de uma nova liderança na pessoa do Senhor como o bom pastor e o Messias davídico como seu representante, a esperança futura agora é retomada com a perspectiva, primeiramente, de uma nova terra e, finalmente, de um povo renovado para habitá-la. Os versos de 1 a 7 prometem que as nações ao redor de Israel, e Edom em especial, sofrerão opróbrio por causa da maneira segundo a qual trataram a Israel. Verso 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que as nações que estão ao redor de vós levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Já os versos de número 8 ao 15 falam mais da perspectiva de fertilidade para os montes de Israel e da repopulação da terra pelos exilados, voltando para casa. Versos de número 8 e 11. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os vossos ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, a qual está prestes a vir. Multiplicarei homens e animais sobre vós, e eles se multiplicarão e serão fecundos.
Falo-eis habitar-vos como dantes, e vos trarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Os versos de número 16 ao 21 consistem praticamente em uma reprise introdutória do passado de Israel, demonstrando que era o zelo pelo seu santo nome que induziu o Senhor a castigar seu povo. Versos 17 e 18. Filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Deus, portanto, vindica a sua santidade ao restaurar Israel. Verso 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. A revelação da glória de Deus não é um ato de egoísmo divino, pois Deus nada ganha em ser adorado por seres indignos, que são homens. Todavia, Israel será o canal através da qual esta vindicação será realizada. No caso dos exilados, Deus vindicará sua glória, não através dos seus sofrimentos, mas sim através da sua restauração. Numa série de declarações proféticas, Ezequiel descreve o que Deus fará. Em primeiro lugar, vem a ação puramente física de devolver aos exilados a sua terra natal, conforme o verso 24. Em segundo lugar, haverá purificação, perdão dos pecados, de acordo com o verso 25. Em terceiro lugar, o Senhor removerá o coração de pedra do povo e lhes dará um novo coração de carne, bem como também um novo espírito, conforme o verso 26. E em quarto lugar, uma das maiores promessas do livro de Ezequiel, o Senhor implantará dentro deles o Espírito Santo, capacitando-os a viver em obediência à sua palavra, conforme o verso 27. E em sexto lugar, serão livres de todas as imundícias, conforme o verso 29. E por final, em sétimo lugar, nunca mais terão fome, porque o Senhor multiplicará o fruto da terra, conforme o verso 30. Diante dessas promessas maravilhosas, a reação de Israel não poderia ser outra. Verso 31. E então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Os versos finais revelam que as nações aprenderão, por meio da história de Israel, a reedificação das cidades devastadas de Israel e a recuperação das terras de lavoura levarão aqueles que as veem a maravilharem-se e considerarão que o Senhor assim fez a fim de cumprir a sua palavra. Verso 36. E então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. O nosso Deus é um Deus de palavra. Tudo o que ele fala se cumpre, bem diferente dos homens que têm palavras dúbias. Que Jesus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, apenas com o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel.